Filhos queridos e amados, é um prazer estar com esse programa que tem uma proposta muito fiel ao que a igreja pede, uma catequese permanente. Filhos queridos, o que é uma catequese permanente? É uma catequese que vai além de uma preparação imediata para os sacramentos. Todos nós temos que estar numa catequese, sabia? Aprender sempre mais. E o ponto de partida é nossa fé à luz da palavra de Deus e do magistério da igreja. Veja, para nós, os valores vêm da palavra e do magistério, que nós chamamos a grande tradição da igreja. Sabe, tem gente que questiona muito sério, dizendo assim, não, na vida mando eu. Pera lá, quem é grande? Sou eu ou Deus? Deus, não é? Então é Deus que se adapta ao meu querer ou eu que na obediência sigo o que Deus quer? E digo mais, filho, talvez hoje você não compreenda, porque nós vivemos às vezes iludidos por outros valores, mas lá na frente teremos a compreensão das coisas. Por isso, mesmo não compreendendo, acolha. Por exemplo, a vida sexual, que a gente vai ver o erotismo, o sensualismo, a flor da pele. Mas será que esse é o caminho? E dentro da vida matrimonial? Eu falo deste programa porque eu tenho recebido muitos e-mails, gente, muitos e-mails de todo o Brasil sobre a vida sexual dentro do casamento. Perguntas até indiscretas, mas quanto mais conhecemos, mais amamos. Em tudo que fizermos, busquemos a santidade. Filhos queridos, hoje nós teremos, eu começo falando, depois teremos a participação da doutora Lisiane, respondendo perguntas que eu fiz, que eu recebi dos ouvintes. Como classificar uma vida sexual saudável dentro do matrimônio? O sexo é termômetro do casamento? Uma outra pergunta que eu recebi com muita frequência e vamos responder aqui no Fé em Debate. Como levar um casamento sem afeto? Porque uma ouvinte, e não foi uma, disse: Padre, o único gesto de carinho que temos é no ato sexual, mas chega na hora, eu não tenho afeto, carinho, o que eu faço? Teremos também a participação, e eu agradeço imensamente ao bispo Dom Antônio Augusto Dias Duarte, ele que tem autoridade para falar no assunto. É médico, doutor de teologia moral, professor de moral sexual. Também vai nos contribuir respondendo perguntas como: o que santifica a vida de um casal? A pornografia dentro do casamento. Quais as considerações sobre a sexualidade? E uma pergunta que eu recebi, e fiz a pergunta ao bispo: qual é o limite da sexualidade dentro do matrimônio? Existe limite? Mesmo em 4 paredes? Você sabe o que eu estou falando. Antes de começar, filhos queridos, eu quero começar com um texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 a 5. Escute. Todavia, diz São Paulo, para evitar a imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido.
o marido cumpra o dever conjugal para com sua esposa e a esposa faça o mesmo com o marido. A esposa não é dona de seu próprio corpo, e sim o marido. Mesmo o marido não é dono do seu corpo, mas a esposa. Não se recusem um ao outro, a não ser que estejam de comum acordo, por algum tempo para se entregarem à oração. Depois disso, voltem a unir-se, a fim de que Satanás não os tente por não poderem dominar-se. Gente, vamos tirar a sexualidade como bicho-papão, como coisa ruim. Não é a sexualidade, o ser homem, o ser mulher foi feito por Deus. Inclusive, quem tem aquela visão que a igreja é retrógrada, ultrapassada, de jeito nenhum. A igreja é mãe. E olha, eu digo para você, a gente gasta dinheiro com tanta porcaria. Vamos ser sinceros, a gente gasta dinheiro com porcaria. Adquira o novo catecismo da Igreja Católica. Porque, eu vou dizer para você, quem acha que a sexualidade é nojenta, está errado. O novo catecismo nos coloca de forma muito clara: o ser homem e ser mulher refletem a bondade de Deus. Deus nos criou seres sexuados. Eu quero fazer uma pergunta para a doutora Lisiane, e já vou direto no assunto. Doutora Lisiane, do ponto de vista da psicologia, quais são as características de uma vida sexual saudável dentro do matrimônio? Para que uma vida sexual seja saudável, a pessoa precisa saber o que é o sexo, para que o sexo existe dentro do matrimônio. Porém, para que ele seja saudável, ele é um resultado de uma vida do amor efetivo, do amor afetivo. O sexo, ele é o transbordamento do amor efetivo, do amor afetivo no físico. Então, o sexo é isto. Resumindo, o amor efetivo são as atitudes, são os gestos, é a preocupação com o outro, é o pensar no outro, é eu fazer algo pelo outro, é eu ir além, pensar nas necessidades do outro, o bem para o outro. O amor afetivo é a expressão do amor, é a expressão do afeto, é o abraço, é o carinho, é o beijo, são gestos de afeto, onde isto vai culminar numa vontade de entrega maior ao outro, uma vontade de me doar ao outro, de uma doação. Então o sexo é esta doação onde um vai ao encontro do outro para fazer o outro feliz. E neste fazer o outro feliz, os dois encontram o amor. Então aí que se funde todo o amor, seria a concretização daquele amor que eles sentem dentro de si. E ali há um encontro muito profundo quando o casal vive nesta dimensão deste amor, onde estas três características estão juntas. Então, para que esta convivência seja saudável, é importante isso. E havendo essas três características aí, com certeza o casal vai viver sempre um para o outro a vida inteira. Nesse sentido, né, com estas características aí, é possível que o casamento seja para sempre. Doutora Lisiane é sempre nossa parceira. Obrigado, viu, doutora Lisiane? Mas, por favor, aguarde, eu tenho mais perguntas para fazer à senhora. Veja, nós recebemos aqui, mexer no vespeiro. Recebemos aqui de Tocantins, recebemos também de Londres, né, que está nos acompanhando na Inglaterra. E a pergunta é: qual é o texto que eu acabei de ler? Eu vou citar de novo, porque, olha, padre, minha mulher não quer ter relações sexuais comigo. E ela implica porque eu gosto de sexo. Veja, vamos responder, filho. Aqui a pergunta não está errado você gostar de sexo dentro do casamento.
Mas mais do que exigir dela que se submeta, a palavra não é essa. Você tem que tentar conversar com ela o porquê que aconteceu na vida dela, talvez agora ou no passado, que a leva a ter repulsa à relação sexual. Eu vou por duas vertentes. Uma pode ser um trauma. Acredite, e eu digo com peso no que eu estou falando. Muitas mulheres foram violentadas por irmãos, primos na infância e nunca tiveram coragem de contar. Guardaram isso com uma dor profunda. O estupro dentro da família. Talvez um trauma, não precisa chegar a tanto, de ter visto uma mãe ser desrespeitada. Pode haver um outro motivo, filho, de tua mulher estar com algum problema ginecológico. Então, aí que o casal tem que ter uma conversa tranquila, serena, madura, sabe? Mas uma conversa franca. Mulher, vamos procurar um ginecologista. Vamos tentar um tratamento. O mesmo acontece com o homem. E aqui os homens são muito machistas. Padre, o que o senhor entende disso? Bom, gente, eu já vou escrachar de vez. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, padre não devia se meter nesses assuntos, porque ele não tem casamento. Bom, quando você vai no médico, você está com uma criança com cachumba. Alguma vez você perguntou, escuta, doutor, o senhor já teve cachumba? Porque se o senhor não teve cachumba, eu não vou deixar meu filho ser tratado. Você não faz isso, né? O padre pode orientar, porque nós, além de estudarmos, ouvimos muito e procuramos saber. Há muitos homens que por machismo não têm coragem de admitir a impotência. Então, ao invés de dizer, mulher, estou com um problema de impotência, simula traição. Segundo, se afasta e entra na bebedeira. Gente, vivemos na modernidade. Para estampar mulher pelada na televisão, ninguém tem vergonha. Mas para falar dentro do casamento, existem muitos tabus. Então eu oriento para você, filho, não se sinta culpado de gostar de sexo. Só que você vai ter, por amor de sua esposa, de tentar com ela descobrir uma cura para essa rejeição que ela tem. E o texto que eu falei é 1 Coríntios 7, de 2 a 5. Mas, por favor, não usem esse texto para criar briga dentro do casamento. É só para levar a consciência de o que diz a palavra de Deus e como é agradável aos olhos de Deus. Não se recusem um ao outro, a não ser que estejam em comum acordo por algum tempo, para se entregarem à oração. Depois disso, voltem a unir-se, a fim de que Satanás não os tente por não poderem dominar-se. Filhos queridos e amados, nós estamos falando de algo que Deus fez com muito amor, algo que Deus abençoou o ser humano com esse presente. A sexualidade que tem que ser vivida numa totalidade, dentro do matrimônio. Filhos queridos, deixa eu perguntar para a doutora Lisiane. Doutora Lisiane, como entender o sexo é e pode ser considerado um termômetro do casamento? O sexo, ele não é único. Tem pessoas, às vezes, que têm sexo. A mulher pode dizer assim, não, mas a gente tem sexo todo dia, ele não precisa buscar fora. Mas às vezes esse sexo é algo mecânico, é algo que não tem a expressão do amor, é uma obrigação. A mulher muitas vezes pode ver isto como uma cobrança do homem, como algo que só ele quer, como algo que ele usa, que ele a usa, algo que ele só se interessa por sexo, ele só pensa em sexo. Então ela faz ou ela cede, mas ter sexo todo dia não é um termômetro de que o casamento está bem.
não ter sexo também não é um termômetro de que o casamento é ruim, sabe? Então, assim, o sexo, ele tem que estar envolvido, ele só é um termômetro de que o casamento está bem se ele estiver inserido nestas 3 dimensões. Precisa haver o sexo, precisa haver o afeto e precisa haver os gestos de amor. A preocupação com o outro, o cuidado pelo outro. Você quer saber bem o que é o amor efetivo? É tudo aquilo que você fazia para o seu namorado quando vocês namoravam. Para que esse amor seja eterno, nós precisamos alimentá-lo. E como que nós alimentamos? Não é só o sexo que alimenta. A qualidade do sexo é um termômetro da convivência. Porque às vezes tem sexo que não tem qualidade. Que a pessoa não sente nada, que termina, ela sente um vazio, ela sente que foi usada, o que foi usado. Então, o sexo saudável é a consequência da convivência. É ali que a pessoa confirma que é bom estar com essa pessoa, que é onde culmina todas as coisas boas que ela viveu de outra forma com essa pessoa durante o dia, durante os dias. Claro que se você tem amor efetivo com qualidade, com certeza o sexo vai ser com qualidade. Então a qualidade daquele encontro, que é algo assim, entre os dois, bom, gostoso, perfeito, que um completa o outro, com certeza é sinal de que os outros aspectos estão bem. Nós estamos falando com a doutora Lisiane, psicóloga, e muito breve estaremos falando com um doutor em teologia moral, Dom Antônio Augusto Dias Duarte. E olha, gente, não para de chegar perguntas, inclusive vou responder daqui um pouquinho. Meu marido só dorme a meu lado quando quer ter relações. O duro, padre, que somos casados há 3 anos, misericórdia. E eu vou responder, vou dar uma orientação. E aqui eu recebi algo que eu quero ler para você. Doutora Lisiane, aguarde um pouquinho, eu tenho mais uma pergunta. Olha o que essa filha de Deus diz. Meu marido, padre, só diz que me quer na hora do sexo. Ele diz que como esposa ele não me quer mais, mas sim como objeto sexual. Eu já não aguento mais, eu disse para ele que eu não vou mais fazer sexo com ele. E ele diz que não vai ficar me sustentando. Então fizemos um acordo e ele exigiu, diz para mim que se eu transar com ele, eu não preciso ajudar na despesa da casa. Padre, às vezes, na hora eu até deixo ele fazer sexo. Olha a palavra, olha o peso, eu até deixo ele fazer. Mas eu fico chorando o tempo inteiro na relação. E ele diz que não vai ficar com dó de mim. Eu tenho 24 anos, ele tem 29. E a minha família acha que mesmo assim eu tenho que viver com ele, porque eu ganho muito pouco e não tenho condições de sobreviver sozinho. Padre, mas eu cheguei no limite que se eu tiver que viver com ele, não tem mais sentido eu viver. Eu só sei chorar. Essa é minha cruz? Não, filha. Não. Não é tua cruz. Tem alguma coisa e muito errada dentro do teu relacionamento. Você não me disse se é casado ou não, se você está só juntada. Se não estiver casado na igreja, rompa esse relacionamento. Não é de Deus, não. Se estiver pelo pacto nupcial, não desista do casamento, mas faça teu marido cair numa real. Desculpe eu ser tão pesado na palavra, mas isso para mim está cheirando a prostituição, viu? Essa tua partilha é uma venda do corpo. Tem que tomar uma atitude. Doutora Lisiane, o que fazer dentro de um casamento sem afeto como esse que nós acabamos de ouvir? Deus fez a mulher um pouco mais lenta para chegar ao prazer, para despertar o prazer nela, e fez o homem mais rápido, para sentir mais. Para quê? Para que um complemente o outro. Para que haja o carinho, o afeto, a delicadeza. Então a mulher, para que ela chegue ao orgasmo, ela precisa
do afeto do homem, ela precisa dos gestos de carinho dele, da paciência dele. Então, ele já está com o desejo nele. Agora ele precisa levá-la ao desejo. Como que ele a leva ao desejo? Sendo carinhoso, aquelas preliminares necessárias para que desperte nela, porque é interno o desejo da mulher, para que ela chegue ao prazer, precisam alguns estímulos. E estes estímulos têm a ver com os hormônios, têm a ver com a hipófise, têm a ver com uma série de questões internas da mulher que são ativadas com o carinho dele, com as preliminares. E claro que o que ajuda muito é a convivência durante o dia. Aqueles momentos de carinho, aqueles momentos de amor, de preocupação, de um cuidar do outro, claro que vai despertando nela um desejo de estar com ele. E que o carinho dele, no momento em que ele antecede a relação sexual, vai abrindo esta mulher para também se dar a ele. Agora, este homem, ele só consegue ser carinhoso neste momento com ela se ela for carinhosa com ele em outros momentos do dia. Então, a mulher desperta o amor no homem e ele desperta o prazer nela. Olha, gente, isso é muito sério, hein? Você percebeu? São dos dois lados. Ela desperta o amor e ele desperta o desejo. E deixa eu atender. Leisa, alô? Padre. Deus abençoe, querida. Amém, padre. Nossa, que alegria falar com o senhor. Pois não. Qual a pergunta, querida? Então, assim, sou casada já há 6 anos, mais ou menos. Certo. Aí, sempre tem dúvidas, né? E eu quero fazer 2 perguntas. Primeiro, existe limites sexuais dentro do casamento? Essa o bispo vai responder. Ah, tá. E daí, bom, ele vai falar quais, né? E daí eu queria saber, assim, sobre na quaresma, sabe? A relação sexual na quaresma. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Veja, a menos que você e teu marido, por exemplo, veja, não é justo uma mulher, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, pai. Fazer uma promessa. Não, eu na quaresma não vou ter relações sexuais. Uma mulher ou um homem sozinho, sem consultar a esposa, não pode fazer essa promessa. Desde que seja em comum acordo, aí sim. Escutou? Exatamente por esse texto que nós citamos, que fala 1 Coríntios 7, 2, 5, não convém uma parte isolada, ou só o marido ou só a esposa, fazer esse tipo de promessa. Está errado. Agora, se os dois em comum acordo, até o próprio texto diz, em comum acordo por um tempo, aí é outra coisa. Filhos queridos, eu tenho recebido aqui, eu estou muito impressionado, que as pessoas dizendo, meu marido só dorme ao meu lado quando quer ter relações, uma desesperada, dizendo, durante o dia eu me chama de anta, e de noite carinho. Depois, outra pessoa, sou humilhada, me ofende à noite e tem a cara de pau de querer sexo comigo. Estou pensando em me separar. Não. Gente, mulheres casadas, homens casados. Aqui não é uma questão de separar, é de ter coragem de enfrentar o problema. Enfrentar o problema da falta de respeito. Mas isso, como que a gente faz, padre? Primeiro a gente tem que partilhar os sentimentos. Mas não é isso na beira de um fogão ou numa hora de raiva, de cólera. É chegar numa conversa profunda, procurar ajuda e ter coragem de dizer, eu quero dignidade, eu quero ser tratada com carinho e tratar com carinho. Não adianta empurrando a vida com a barriga, não adianta esconder que está com um problema. Doutora Lisiane, casamento sem sexo é possível? Olha, desde que seja um acordo entre os dois, algo que eles vivem o amor afetivo e o amor efetivo, e que isto é o amor entre eles, os completa, não, é possível viver sem sexo.
É possível, sabe? Eu conheço casais que fizeram essa opção de não ter o sexo. Com certeza, esse casal passa a fazer uma experiência profunda de outras questões aí que só eles sabem responder, mas fazem experiências muito bonitas, porque o sexo também acaba nos fazendo viver algo muito humano. E a pessoa, às vezes, que abre mão desta questão humana, ela passa também a viver numa transcendência maior. Então, é possível agora, quando uma pessoa não quer e o outro quer, aí é um desequilíbrio, aí é um bloqueio. É um bloqueio que a pessoa tem e que ela precisa de ajuda. Se ela não tem vontade, se ela não tem desejo, tem alguma coisa ali que fechou isto, esta natureza. É da natureza da mulher ter o desejo, ter a vontade, como é da natureza do homem ter o desejo. É a química do organismo que está pronta para essa engrenagem. Agora, tem alguma coisa que está bloqueando que tenha esse desejo, essa vontade, ou que veja o sexo como uma coisa ruim, como uma agressão, como algo que não é amor. Aí essa pessoa precisa de ajuda. Doutora Lisiane, diz dessa possibilidade, como eu recebi, eu estou emitindo todos os nomes, mas uma filha de Deus de Ponta Grossa diz aqui: meu marido tem câncer de próstata. Faz 3 anos que não fazemos sexo. Está muito difícil. Nós tínhamos uma vida sexual ativa. Preciso de um conselho, padre. Está muito difícil. Eu sou fiel. Filha, eu conheço muitos casais que o amor é capaz de sublimar. Não estou dizendo que você não sinta necessidade. Mas se o amor é verdadeiro, você vê, não é que ele não quer. Ele teve um câncer que gerou uma impotência. Aí eu digo para você, apesar da necessidade, o amor é capaz de superar. É possível manter um casamento, neste caso, veja, a doutora Lisiane foi muito claro. Se uma das partes quer, a outra não quer, há uma descompensação e tem que procurar um equilíbrio. Ajuda. E aqui a medicina é muito avançada, a psicologia, etc. Filho de Deus, desculpe tê-lo feito esperar tanto tempo. Não tem problema, padre. Pois não, filho. Padre, eu sou casado já há 19 anos. Tá. E eu tô passando um momento difícil na minha vida, desempregado. E parece que a chama, ela tá se apagando, sabe? Dentro do nosso casamento. A vida sexual? Exato. Certo. Então, eu queria saber o que fazer. Filho, você sabe, e isso não precisa ser sexólogo formado, que o estresse, você está vivendo um estresse, não está? Sim. Não é um estresse de excesso de trabalho, mas está desmontando a tua vida. Sim. Você está vivendo uma crise financeira. Exato. E isso atrapalha o funcionamento da sexualidade. Você está entendendo? Sim. Tanto teu quanto da tua esposa. Porque vocês estão vivendo um estresse profundo. Isso pode ser temporário. Então tem que ter muita serenidade nesta hora e uma profunda conversa com a tua esposa, tá ouvindo? Sim. Por quê? Porque você vai dizer, mas posso ser bem honesto? Sim. De repente você está com medo de não ter mais atração sexual por ela, ou ela pode te jogar na cara, você não tem mais atração por mim. Mas não se trata disso. Uma descompensação na vida econômica, ou uma perda, ou a morte de alguém pode causar temporariamente um estado de perda da libido, perda do desejo, que a juventude fala, perdeu a química, mas é temporário. Quando as coisas estabilizam, volta. Entendeu, filho de Deus? Então, nesse momento, você tem que conversar com a tua esposa e ter muita serenidade e não tomar decisões nessas horas. A gente chega a ficar, padre, nesse período, chega a ficar 15 a 20 dias, às vezes até dormindo em cama separadas. Mas aí que está o errado. Por que tem que dormir junto só quando vai fazer sexo? Existe, desculpa filho, mas tá errado. Porque dormir junto, existe outras formas, carinho, sabe, o toque. Você não precisa chegar no ato sexual. Às vezes compensa outra coisa. Essa repulsa é o problema. Não sei se você está entendendo. Eu estou entendendo. Dormir separado tá errado só porque não vai fazer sexo.
só porque não tem aquela química, eu não quero usar outra palavra, chula. Entende? Eu acho que abraçar, estar junto, fazer carinho. Que Deus te abençoe, filho. Você fala de onde? Naviraí, pai. Naviraí, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço. Filhos queridos, obrigado, doutora Lisiane. Obrigado pela participação, viu? Muito obrigado por poder contar com a senhora. Eu agradeço, então, a participação e estamos à disposição de uma outra forma também. Eu agradeço, Padre Reginaldo. Espero que tenha ajudado os seus ouvintes. Mas não tenha dúvida, doutora Lisiane. Pois bem, filhos queridos, nós agora, com grande alegria, com Dom Antônio Augusto Dias Duarte, quero agradecer, Dom Antônio, muito obrigado por ter aceito dar essa entrevista. Ele é médico, doutor em teologia moral, professor de moral sexual e moral responsável pelo setor da vida do Conselho Episcopal Latino-Americano. Dom Antônio, quais são os limites de um matrimônio? A pergunta é muito interessante. Colocar limites ao amor humano é uma incoerência, porque a medida do amor humano é não ter medida. Então, quando falamos de relação entre o homem e a mulher, no matrimônio, não se pode inicialmente buscar limites físicos. O que tem que se buscar é em que medida uma pessoa está disposta a se entregar totalmente à outra para fazê-la feliz, fazê-la realizada como pessoa humana. Esse é o ponto fundamental. Traduzindo isso, a relação sexual entre homem e mulher dentro do casamento, o que a sexualidade humana pede a ambos é que há um amor sem medida. Esse amor, nesse momento, tem que se traduzir, em primeiro lugar, pelo respeito à pessoa enquanto pessoa. Não se está diante de alguém que vai simplesmente ter uma performance sexual satisfatória para dar um prazer físico. Está diante de alguém que merece uma entrega total de corpo e alma. Então, o limite não é físico, sim, o limite é o respeito pela outra pessoa, que não é simplesmente vou colocar aqui entre aspas, porque o termo não é o mais correto, né? Não é simplesmente uma produtora de desejos, nem simplesmente alguém que passivamente deve satisfazer o prazer do outro. É uma mulher, é um homem a quem se entregou uma vida, a quem vai realizar um sonho e viver um amor muito sublime, muito puro. E esse amor sublime e puro tem como uma das manifestações o ato conjugal. Esse ato não só é um ato digno, mas é abençoado por Deus e santifica o casal. Dom Antônio, eu recebo muita pergunta sobre filme pornô e pornografia dentro do casamento. O que o senhor fala sobre levar a pornografia, filmes pornô, para apimentar as relações? Olha, o prazer sexual é um dom que Deus deu à maioria dos seres vivos, né? E, logicamente, também ao homem e à mulher, o prazer sexual físico é um dom de Deus e deve ser procurado, deve ser o estímulo mais próximo para que o homem e a mulher tenham essa intimidade, que é ponto culminante de outras intimidades que também são importantíssimas na vida matrimonial. Agora, esse prazer físico, quando ele se erige como o único valor da relação sexual, tempero demais é tão desagradável como falta de tempero. A pornografia pode apimentar o ato sexual, erigindo o prazer sexual como único valor presente, mas também por isso mesmo também pode ir diluindo a relação entre homem e mulher, porque tudo vai ficar em função de a pornografia ser mais ou menos excitante, e nem sempre isso se alcançará. Então, o que é importante não é recorrer à pornografia. O importante é recorrer à conversa, recorrer à ajuda mútua, recorrer
a atos que possam dar o prazer físico de um ao outro sem faltar o respeito, sem faltar o verdadeiro amor, isso não é necessário utilizar-se de um filme pornográfico para ter mais prazer físico. E muito menos é necessário o filme pornográfico para ter mais prazer pessoal, de sentir-se muito amada e não sentir-se um objeto que foi temperado com cenas apimentadas, né? Dom Antônio, eu fico lisonjeado, fico feliz e agradecido por o senhor dispor de dar essas respostas. Agradeço de todo o coração e espero oportunamente nos encontrarmos. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado, Dom Antônio, e a sua bênção. Eu agradeço ao Padre Reginaldo por ter me convidado para participar nesse programa da Rádio Evangelizar e envio a minha bênção episcopal para todos, especialmente para as pessoas casadas, que contem sempre com a graça de Deus para se amarem cada vez mais. Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Dom Antônio, pela sua bênção episcopal. Como é bom a gente ouvir nossos bispos queridos nos orientando, né? Aquilo que eu digo, quanto mais conhecemos, mais amamos, não é? Quanto mais conhecemos, mais amamos essa igreja que tanto nos quer bem, esse Deus que quer nos em plenitude. Gente, estamos terminando este Fé em Debate. Eu acho que você vibrou como eu vibrei demais. Segunda-feira aqui no Fé em Debate. Fique com Deus.